Olá aluno, olá aluna, sou Marco Aurélio, professor de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre movimento negro. E o que vem a ser o movimento negro? O movimento negro ele é a luta contra a discriminação pela cor de pele, é a luta contra o racismo e a reivindicação dos negros por mais espaço na sociedade, no meio social. No Brasil esse movimento é um pouquinho confuso. Por quê, professor? Porque ele não é linear, ele não é único e ele não mantém uma ordem cronológica certa. Ele teve início antes da escravidão. Ele é pré-escravidão. Ou seja, ele é um movimento negro rebelde contra a escravidão. Ou seja, ele começa em 1549 e vai até 1888. Com a abolição da escravidão pela princesa Isabel. Esse movimento ele teve principal nome a quilombagem ou o bandoleirismo. E o que é isso? É a rebeldia organizada e dirigida pelos escravos, que provocou uma série de mudanças na sociedade e no sistema escravagista. A base desse movimento é econômica, política, social e militar. E culminou a crise na escravidão, que teve também a criação de quilombos. E o que eram quilombos? Eram quarteirões, eram espaços criados pelos escravos como rebeldes em formato contrários à escravidão. Teve também o quilombo de Palmares, criado pelo senhor Zumbi, que comandou esse movimento. Os quilombos tinham em média, principalmente o de Palmares, em média 20 mil pessoas. Em 1888, aboliu-se a escravidão. A princesa Isabel instituiu a Lei Áurea, que é a abolição da escravatura, mas muitos negros continuavam ainda escravizados, ou mesmo sem trabalhos, porque desde aquela época existia um preconceito com o ex-escravo, não se contratava. A partir do final de 1910, com o fim do Império, houve também a revolta de Canudos e a revolta da Chibata, com participação desse movimento. Após isso, surgiram também vários grupos culturais e teatrais, dentre eles Companhia Negra de Revista, Batata Negra e a Frente Negra Brasileira. Esse movimento é datado de 1931 e teve um certo destaque. Nos anos 60 e 70, houve muita dificuldade com a eclosão do regime militar e com a ditadura. A associação dos negros era muito mais difícil. A raça ainda não era recebida pelo movimento sindical e social. Ela não era reconhecida como um movimento, a questão da raça. Já nos anos 80, com a abertura política, criou-se o MNU, que foi o Movimento Negro Unificado, onde os partidos políticos voltaram sua atenção para essa população com temas em suas pautas, com propostas desses movimentos negros. A partir da Constituição de 1988, ela traz a igualdade racial entre brancos, negros, asiáticos, indígenas e define a discriminação racial como crime inafiançável, ou seja, o racismo ganha status de crime inafiançável, ou seja, ele garante a igualdade racial. Nos anos 2000, no final deles, em 2008 mais precisamente, existia um projeto de lei que é a chamada Lei de Cotas nas universidades federais, que previa que 25% das cotas das universidades deveriam ser destinadas a negros e indígenas e 25% das cotas para alunos da rede pública de ensino, sendo que desses 25%, 12,5% deveriam ser destinados a alunos de baixa renda, com renda familiar até 1,5 salário mínimo. E qual que era a justificativa desse projeto? Estatística. Quantos universitários negros de baixa renda cursavam o ensino superior da rede pública de ensino? Era mínima essa população. Com base nisso, o governo instituiu esse projeto de lei, promovendo a igualdade de condições entre estudantes do nível universitário e a diversidade nas universidades. Por quê? Com base nessa estatística, eram apenas brancos de alta renda. Então,
o governo tentou trazer a igualdade de condições a esses estudantes. Falando um pouquinho desses movimentos sociais negros no mundo, temos como destaque, nos Estados Unidos, em 1968, liderados por Martin Luther King, que foi assassinado aos 39 anos defendendo os direitos civis dos negros e tomou um tiro. Isso eclodiu uma revolta, com mais de 20 mil pessoas nas ruas. E por fim, teve a criação do partido político chamado Panteras Negras, que teve também a participação durante as Olimpíadas. No pódio, alguns atletas negros, ao hastear a bandeira, faziam esse gesto. Este era o gesto dos Panteras Negras. Temos como destaque também, na África do Sul, Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid. Assim, aluno, terminamos mais uma aula. Espero que tenham compreendido a matéria. Até uma próxima!